Sabe aquela situação clássica? Você está na loja, quase comprando algo, e vem a pergunta: vai ser à vista com desconto ou parcelado? Parece uma escolha super simples, né? Mas ali, naquele momento, se abre um portal assim para todo um universo da matemática financeira. O que significa de verdade aquele desconto e os juros que estão escondidos nas parcelas. Hoje, a gente vai cruzar esse portal. O nosso mergulho de hoje é numa análise bem a fundo de conceitos-chave da matemática financeira, e a gente está se baseando num material de estudo focado em concursos, sabe? Bem no estilo da banca CESP e Sebrasp. As fontes que a gente tem aqui cobrem 3 pilares: descontos, taxas e as famosas rendas, que são as séries de pagamentos. E a nossa missão aqui é desvendar a lógica por trás de um monte de fórmulas, entender as diferenças que realmente importam e, claro, pescar aquelas ideias que mais caem em prova. Transformar esse conteúdo denso em algo prático. Então, para começar, vamos direto para esse tal de desconto. Em finanças, descontar é basicamente trazer para hoje um dinheiro que você só ia receber no futuro. Pensa num cheque pré-datado. Descontar é ir no banco hoje e pegar a grana. Só que, claro, o banco fica com uma parte. E toda essa operação tem 3 peças. Primeiro, o valor nominal, o N. É o valor que está escrito no cheque. Depois, o valor atual, o A, que é o dinheiro que de fato entra no bolso hoje. E por último, o desconto, o D, que é a diferença, a mordida do banco. A regrinha é D igual a N menos A. Simples, né? Simples. Mas é exatamente aqui que a primeira grande divisão aparece. E é onde muita gente se perde. Existe uma diferença fundamental entre o que a gente chama de desconto racional e o desconto comercial. E a chave de tudo, a ideia central, é a base de cálculo. Base de cálculo. Pensa assim, sobre qual valor o banco vai calcular a mordida dele. Ah, boa pergunta. Eu sempre achei que era sobre o valor do cheque, o valor final. E esse é o pensamento mais comum, porque é exatamente assim que o desconto comercial funciona. Ele é chamado de desconto por fora. É o padrão do mercado. Ele calcula o percentual de desconto sobre o valor nominal, o valor futuro, o que está lá na face do título. Já o desconto racional, ou por dentro, é mais, racional. Ele calcula o desconto sobre o valor atual, o dinheiro que você efetivamente está recebendo hoje. Pera aí, deixa eu ver se eu peguei a ideia. No comercial, o banco calcula o desconto sobre um dinheiro que ainda nem existe, o valor lá do futuro. Exato. Isso soa meio estranho. É como pagar uma taxa sobre o prêmio da loteria antes mesmo de ganhar. É uma analogia perfeita. E é por isso que essa distinção é tão importante, tão cobrada em provas. Não é só um detalhe matemático. Muda todo o resultado. Tá, e como ficam as fórmulas? Vamos ver nos descontos simples. A fórmula do comercial simples é bem direta. O desconto é o valor nominal vezes a taxa vezes o tempo. DCS igual a N vezes I vezes T. Certo, essa é intuitiva. E a do racional? A do racional simples é DRS igual a A vezes I vezes T. E o interessante aqui é que ela é idêntica à fórmula de juros simples que a gente aprende na escola. J igual a C vezes I vezes T. Ah, é verdade. Essa conexão ajuda a lembrar. O desconto racional é, na essência, o juro do dinheiro que foi antecipado. Ah, então essa é a sacada. Uma fórmula olha para o futuro, a comercial, usando N, Isso. e a outra olha para o presente, a racional, usando A. Agora a pergunta de R$1 milhão. Qual delas me dá um desconto maior? Ou melhor, qual deixa menos dinheiro no meu bolso? Essa é a pergunta-chave. E a resposta é um dos insights mais poderosos desse tópico. Matematicamente, tem uma fórmula que conecta os dois, mas não precisa decorar. O que importa é a consequência. Para o mesmo título, mesma taxa e prazo, o desconto comercial é sempre maior que o racional. Sempre maior? Sempre. E isso nos leva à regra de ouro. O comercial é melhor para o banco. Para quem dá o desconto, a mordida é maior. Consequentemente, o valor atual, o dinheiro que sobra para a pessoa, vai ser sempre menor no desconto comercial. Entendi. Saber isso, que D é maior que DR e que, por isso, o A é menor que o AR.
Isso resolve metade das questões conceituais sem fazer uma conta. Genial. Então, comercial vem de comércio, é o desconto do dia a dia, feito para dar mais lucro para a instituição, e racional é o que faria mais sentido matemático. Agora, tudo isso é para juros simples. E quando a gente entra no mundo dos juros compostos, a lógica se mantém? A lógica fundamental, sim, mas as fórmulas se adaptam. No desconto racional composto, a ideia é a clássica de valor presente. O valor atual é o nominal dividido por 1 mais i elevado a t. A fórmula padrão que a gente já conhece. Exato. Já o desconto comercial composto tem uma fórmula própria. O valor atual é o nominal multiplicado por 1 menos i elevado a t. A estrutura é parecida, mas a operação muda, refletindo aquela filosofia de aplicar o desconto no valor de face. Ok, então a filosofia por fora versus por dentro continua. E o material fala bastante sobre taxa efetiva. O que é isso? Mais um tipo de taxa? Na verdade, é um conceito para a gente descobrir a verdadeira taxa da operação. Pensa na taxa efetiva como um tradutor. Um tradutor. O mercado usa o desconto comercial, que é mais agressivo. Mas para comparar investimentos de forma justa, o padrão é pensar em juros compostos, que é a base do desconto racional. Então, a taxa efetiva de uma operação de desconto comercial é a taxa de juros compostos, a racional, que no fim das contas daria o mesmo resultado. Ah, então é um jeito de colocar todo mundo na mesma página. Pego a taxa do desconto do banco e traduzo para a linguagem universal da matemática financeira para ver o custo real. Exatamente isso. O processo é esse. Você calcula o valor atual que recebeu com desconto comercial, aí você se pergunta, ok, para esse valor atual virar aquele valor nominal no mesmo prazo, qual teria que ser a taxa de juros compostos? A resposta é a taxa efetiva. Entendi. E uma dica prática do material: se uma questão de concurso só fala desconto e não especifica o tipo, a convenção é usar o racional. É o padrão teórico. Ótimo. Então, em todas essas fórmulas, a gente viu a letra I, a taxa de juros. Mas o que é essa taxa de verdade? É a que o banco anuncia? Ela leva em conta a inflação? Parece que esse I é um universo. E é mesmo. Isso nos leva ao nosso segundo grande bloco, o mundo das taxas. A primeira distinção que confunde muita gente é entre taxa nominal e taxa efetiva. Uma taxa nominal é basicamente uma taxa de propaganda. É uma taxa cujo período de tempo não bate com o período em que o juro é de fato calculado. Como assim de propaganda? Dá um exemplo. O clássico: taxa de 12% ao ano com capitalização mensal. O 12% ao ano é a taxa nominal. Parece que vai render 12% no ano, mas não vai. O que isso significa é que a cada mês o juro será de 1%. E como esses juros são compostos, no final do ano, o rendimento total, a taxa efetiva, vai ser maior, uns 12,68%. Ah! A regra é: nunca use a taxa nominal direto nas fórmulas de juros compostos. Sempre converta para a taxa do período de capitalização. Entendi. A taxa nominal é o outdoor, a efetiva é a conta real. E isso me lembra de taxas equivalentes. É a mesma coisa. É relacionado, mas é diferente. Taxas equivalentes são taxas com períodos diferentes que produzem o mesmo resultado final em juros compostos. Por exemplo, qual taxa mensal que aplicada 12 vezes dá o mesmo que uma taxa de 20% ao ano? A gente já viu que não é só dividir por 12. Elas são versões diferentes da mesma taxa, com o mesmo poder de rendimento. Certo. Mas todas essas taxas, elas não vivem numa bolha, né? Existe a inflação. Como ela entra na história? A inflação é o fantasma que assombra qualquer rendimento. Ela cria a diferença entre ganho aparente e ganho real. A taxa aparente é a que você vê no extrato. Seu investimento rendeu 10% este ano. Essa é aparente. Mas a taxa real é a que importa, porque ela responde: ok, mas meu poder de compra aumentou quanto? Ela desconta o efeito da inflação. E não é só subtrair um do outro, né? Eu lembro que tem uma pegadinha aí. A tal da equação de Fisher.
Exatamente. A intuição de subtrair é forte, mas está errada, porque a inflação também age de forma composta. A fórmula de Fisher conecta tudo. 1 plus taxa aparente é igual a 1 plus taxa real vezes 1 plus taxa de inflação. Certo. Usando o exemplo do material, um empréstimo com taxa aparente de 10% e inflação de 5%, se você só subtrair, acha 5% de taxa real. Mas usando a fórmula, o resultado correto é aproximadamente 4,76%. É uma diferença pequena, mas crucial. Em um volume grande de dinheiro ou numa prova, é a diferença entre o acerto e o erro. É impressionante como a nossa intuição falha com juros compostos. E se tivermos deflação? Inflação negativa. A lógica se inverte. Num cenário de inflação, a taxa real é sempre menor que a aparente. A inflação comeu parte do rendimento. Mas com deflação, a taxa real vai ser maior que a aparente. Além do seu rendimento, o seu dinheiro passou a valer mais por si só, porque os preços caíram. Faz sentido. E o material também cita o custo efetivo total, o CET, de um empréstimo. É a taxa que inclui tudo: juros, impostos, seguros. É a taxa real mesmo, de um financiamento. Perfeito. Então, com isso, a gente tem as ferramentas para analisar o desconto à vista e o custo real dos juros. Agora, finalmente, vamos voltar para a loja e analisar a outra opção, o parcelamento. Isso nos leva para séries de pagamentos, ou rendas. Exato. E aqui o nome do jogo é organização. Quando os pagamentos acontecem, essa é a classificação mais importante. A mais comum é a série postecipada. É a que a gente usa todo dia. Você compra hoje e a primeira parcela vence daqui a um mês. Cartão de crédito, financiamento de carro, quase tudo é postecipado. E qual seria a alternativa a isso? A alternativa é a série antecipada. O pagamento acontece no início de cada período. O exemplo clássico é o aluguel. Você paga no início do mês para usar o imóvel durante aquele mês. Certo. E existe também a série diferida, que tem carência. Sabe, eu compre agora e comece a pagar só depois do carnaval? Isso é uma série diferida. Ok, a classificação é clara. Mas o grande desafio, imagino, é descobrir quanto vale essa série de pagamentos hoje. Qual é o preço à vista real daquele produto que estou pagando em 12 vezes? Essa é a pergunta central. O objetivo é sempre achar ou o valor atual, o VA, da série, que é trazer todas as parcelas para o dia de hoje, ou o valor futuro, o VF, que é levar todas as parcelas para uma data final, com juros. E para isso existem as fórmulas. E que fórmulas, hein? Eu vi a do valor atual no material e ela é assustadora. VA igual a P vezes um negócio enorme. Não dá nem para ler em voz alta. E o segredo é não tentar. Pensa na função dela. Ok. O que ela faz? Ela pega o valor da parcela, o P, e multiplica por aquele trambolho todo nos colchetes. Aquele trambolho é um fator mágico. É um número que já leva em conta a taxa de juros e o número de parcelas, e transforma aquela sequência de pagamentos num único valor hoje. Um fator de conversão, então. Exato. E a boa notícia é que muitas provas, especialmente da CESP, dão esse fator mágico pronto, com nomes como fator de recuperação de capital. Ah, fator de recuperação de capital. Agora o nome faz sentido. Se eu sou o banco e emprestei um valor, o VA, esse fator me ajuda a calcular a parcela para recuperar o capital com juros. Precisamente. Então não precisa decorar a fórmula inteira, mas entender o que ela representa. Certo. E entendendo a lógica, você decora menos fórmulas. Por exemplo, a diferença entre a série postecipada e a antecipada. Para achar o valor atual de uma série antecipada, você calcula o VA da postecipada e multiplica o resultado por 1 mais I. Ué, por quê? Porque na série antecipada, cada pagamento acontece um período antes. A primeira parcela é hoje, não daqui a um mês. Como todo fluxo está adiantado em um período, o valor presente de tudo isso é maior. E esse maior é exatamente o fator 1 mais I. Caramba, isso economiza um neurônio. É uma ótima dica. É uma economia de memória gigante. E para fechar, o material ainda fala das rendas perpétuas, que duram para sempre. A fórmula do valor atual delas é surpreendentemente simples. É só dividir a parcela pela taxa. VA igual a P sobre I. Depende de onde você está olhando o dinheiro no tempo.
As grandes disputas conceituais, comercial versus racional, aparente versus real, antecipado versus postecipado, são todas sobre isso, né? Exatamente. Entender a base de cálculo e o momento do fluxo de caixa parece ser muito mais poderoso do que só decorar a fórmula. Sem dúvida. O segredo para dominar isso, especialmente para a prova, é reconhecer os padrões. As fórmulas parecem intimidantes, mas todas nascem de poucas ideias sobre o valor do dinheiro no tempo. Lembra da regra de ouro? Desconto comercial sempre maior que o racional. Só isso já pode te ajudar a eliminar alternativas sem fazer um único cálculo. A lógica precisa vir antes da fórmula. Totalmente. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Todo esse material que a gente analisou foca em problemas com dados perfeitos, taxas que não mudam, períodos exatos sem surpresas, um mundo de certezas. Mas a vida real é o oposto. Então, a provocação que fica é: como a gente pode usar esses modelos tão precisos para tomar nossas próprias decisões financeiras? Tipo, planejar uma aposentadoria, onde a taxa de juros futura é uma incógnita e a inflação é um chute? Como a certeza fria dessas fórmulas pode nos ajudar a navegar na incerteza quente do nosso futuro financeiro? Fica aí para a gente pensar em como usar essas ferramentas não só para passar numa prova, mas para tomar decisões melhores no mundo real.